Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos então numa nova série de devocionais, os minutos devocionais, agora com o livro de Romanos. Nós começamos ontem com Romanos capítulo 1, versículo 1, e vamos dar continuidade na meditação nesse livro. E repetindo, obviamente, a leitura do primeiro versículo, tendo em vista ficar melhor para termos toda a compreensão, nós temos Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação, a introdução da carta. Já se apresentou e nós vimos como escravo de Cristo, alguém que está ali para servir e pertence ao Senhor Jesus. Portanto, ele está ali para fazer a vontade do Senhor Jesus. E o seu propósito é anunciar o Evangelho. Observe como ele tem uma convicção fundamental. O propósito do apóstolo Paulo é anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho do Senhor é a mensagem da igreja, não é outra. E isso é fundamental em nossos dias ser relembrado, porque, tendo em vista que a Escritura, de fato, vai ensinar muitas coisas, tanto questões históricas quanto questões morais, e, inclusive, vai nos direcionar para o viver no dia a dia. Nós precisamos lembrar objetivamente que o objetivo da igreja, o propósito da igreja principal, ou o começo para tudo que ela vai ensinar, é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, no versículo 2, ele diz o qual foi prometido por Deus. E ele então menciona que, de fato, a Escritura sempre teve esse foco. Ou seja, mesmo que você leia uma série de narrativas contando a história de personagens, contando como foi a vida de um, como Deus operou na vida do outro, nós temos como foco de toda a Escritura o Evangelho. Ou seja, desde o princípio, desde a criação, o foco da história redentora sempre foi o Evangelho. E ele vai explicar o centro do Evangelho, que é o Evangelho que foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É interessante que ele apresenta a ideia de profeta associada à Sagrada Escritura. Foi anunciado pelos profetas, mas aí ele dá uma especificidade. Ele diz nas Sagradas Escrituras. Ou seja, qual o livro que ele tem diante de seus olhos para anunciar o Evangelho de Deus? Ele tem a Palavra de Deus. E a Escritura, ela vai nos conduzir ao Evangelho do Senhor. Isso nos ajuda, inclusive, a ler o Antigo Testamento. Porque uma vez que o foco da Escritura é o Evangelho de Cristo Jesus, então nós deveríamos estar lendo o Antigo Testamento com esse foco também. É evidente que não queremos dizer que cada palavra, frase, parágrafo, versículo ou mesmo livro, ele fale exclusivamente de Cristo. Todavia, uma vez que há um propósito, ou seja, há um tema central da Escritura, o tema central da Escritura é o Evangelho de Jesus Cristo, então nós sabemos que Deus será coerente e fará com que tudo na revelação esteja relacionado a esse Evangelho e esteja focando neste Evangelho. Ainda que nós tenhamos uma série de outros elementos presentes. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos ensinam a vontade de Deus
para as nossas vidas, a vontade moral, né? Como Deus quer que vivamos, revelando assim a santidade dele, revelando assim como devemos viver para o louvor da glória dele. Todavia, não devemos nos esquecer que, mesmo que os 10 mandamentos não estejam falando de Cristo, eles nos confrontam de tal modo que somos conduzidos pela necessidade, uma vez que somos pecadores, de irmos a Cristo, o único que é justo e justificador, o único que cumpriu cabalmente os 10 mandamentos e o único que pode nos redimir de nossos pecados para nos dar a graça da salvação, uma vez que não conseguimos cumprir cabalmente os 10 mandamentos como Deus de fato quer de nós. Então, observe, o foco é Cristo, para que não venhamos a ler o Antigo Testamento como se fosse apenas um livro de histórias, narrativas, ou mesmo um livro de moral, um livro que nos ensina boa conduta. Não, não é esse o foco. O objetivo não é apenas nos contar uma bonita história, ou mesmo como Deus foi gracioso, operando poderosamente na vida das pessoas, e nem mesmo como Deus quer que a gente viva. Por quê? Porque a única forma de nós termos um relacionamento com Deus, uma esperança de vida eterna, uma vida agradável a Deus aqui, e termos, de fato, o uso de todas as bênçãos que foram alcançadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é por meio de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, o Evangelho foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, observe como ele, inclusive, trata a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Sagrada Escritura, é a revelação de Deus, tem como foco o Evangelho do Senhor, e nós ouvimos os profetas quando nós abrimos a palavra. É como se o Espírito do Senhor estivesse falando de fato, e como ele está, porque foi ele que inspirou os profetas. Então é como a voz do Senhor ecoando poderosa pela Escritura, porque ela é a palavra. Talvez você diga assim, mas só palavra, e só de palavra não adianta nada. Eu vou lhe confessar que muitas vezes eu mesmo pensei, a gente fala, as pessoas não dão bola. É como se as palavras fossem vãs, ou seja, inúteis. Elas entrassem no ouvido, saíssem pelo outro. E às vezes, por causa da dureza de coração das pessoas que ouvem, a nossa sensação é de que é inútil falar. Talvez você, algumas vezes, tenha pensado isso. Então cogitado a ideia de que seria melhor Deus fazer um milagre, fazer um sinal, ressuscitar um morto e realizar uma proeza extraordinária para que as pessoas realmente possam crer nele. Isso não é incomum de ser pensado. Todavia, eu quero lembrar a você que é exatamente pela palavra do Senhor que tudo é realizado por Deus. Nós temos a criação. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós temos a salvação. Deus está salvando vidas há 2000 anos e transformando até os piores dos pecadores, como foi Saulo, transformado em apóstolo Paulo. Deus tem operado poderosamente pela sua palavra. A palavra dele, por mais que pareça tantas vezes inútil para as pessoas que estão com o coração endurecido, mas é exatamente ela, o poder de Deus para salvar. É por meio dela que Deus quebranta os corações e então converte os pecadores, transforma vidas. É essa palavra que tem poder para criar e tem poder para recriar. É a palavra de Deus. Então, por mais que você olhe para a Escritura e diga, parece só um livro, parece apenas palavras e palavras e palavras. Confie. Essa palavra tem operado. Operou na criação, está operando na salvação. Essa palavra, ela é eficaz. Ela é poderosa. Então, continue lendo, meditando, pregando, porque ela realizará a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus opera por meio dela. Então, deixe que Deus opere segundo a sua vontade. Mas observe ainda que no versículo 3 e 4, ele mostra o que é o Evangelho de Cristo, do Senhor, o Evangelho de Deus. É Cristo Jesus. O Evangelho do Senhor é Cristo Jesus. Jesus, que ele diz que
ele veio segundo a carne, da descendência de Davi. Então observe que agora no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, de forma muito objetiva, vai falar da humanidade e da divindade de Cristo. Ele diz, segundo a carne, ou seja, humano, verdadeiramente humano. Jesus não foi um espírito iluminado, Jesus não foi nenhum fantasma, Jesus não foi, de hipótese alguma, apenas uma aparência. O Senhor Jesus veio em carne, 100% homem, 100% mesmo. Aí você pode dizer assim, mas ele não tinha pecado, então ele não era homem. Opa! O problema é que as pessoas estão definindo de forma errada a humanidade. Por exemplo, a frase errar é humano não é correta, porque apesar de expressar uma realidade presente, ela não pode ser usada como uma definição de humanidade. Ser humano não é ser pecador. O pecado é um acidente, ou seja, ele entrou na realidade humana. E por isso vai ser tirado. Aquilo que é um acidente é aquilo que pode ser retirado sem afetar a essência, ou seja, a essência permanece. A essência é aquilo que define o ser, o acidente não define o ser. Portanto, o pecado é um acidente, ainda que ele esteja presente na realidade e não consigamos nos livrar por enquanto. Mas quando Jesus voltar, diz 1 Coríntios 15, ele retirará o pecado, mostrando que ele não definia a humanidade. Portanto, o ser humano não é definido pelo pecado. O ser humano é definido por ser a imagem de Deus. Ele é definido por ter sido criado à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, uma vez que Jesus ele era realmente ser humano, não pecar não deixa de ser humano. Muito pelo contrário, ele é o ser humano perfeito. Jesus é o ser humano perfeito, o ser humano sem pecado, o ser humano puro. E a gente deve lembrar um ser humano que não pecou no início. Foi criado sem pecado, Adão. Adão e Eva foram criados puros, sem pecado. Pecaram depois. O Senhor Jesus, por isso, é chamado de último Adão. Por que o último Adão? Porque Adão, ele veio puro, pecou, veio Cristo, Filho de Deus, viveu, não pecou, ele é o último Adão. Aquele que veio sem pecado e venceu, diferente de Adão, que terminou caindo e pecando. Então Jesus, perfeito homem, nasceu sem pecado, e mesmo vivendo no mundo pecador, conseguiu vencer todas as tentações, diferente de Adão e Eva, porque eles não resistiram à tentação do diabo. Jesus venceu todas as tentações mais variadas que sobrevieram externamente, evidentemente, mas até mesmo a angústia, porque quando estava face à morte, indo para a cruz, ele teve a tentação da angústia profunda na sua alma e que o conduzia até mesmo a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas no final ele disse: seja feita a tua vontade, mostrando que a tentação até mesmo se tornou algo muito íntimo por causa da profunda angústia, mas ele não tinha pecado. Portanto, de forma alguma, o seu coração ele era pecador. Nasceu como um verdadeiro homem. E ele diz, da descendência de Davi. Portanto, a linhagem prometida. Exatamente aquele que a Escritura havia dito. E no versículo 4 ele diz, e foi designado Filho de Deus. A melhor tradução não é essa, acredito eu, porque ela parece estar dizendo assim, olha, Jesus, então, em certo momento, Deus diz assim, agora este é o Filho de Deus. Não é essa a ideia. A ideia é que ele é declarado. Então você vai pegar outras traduções, como a Corrigida Fiel, ela vai trazer essa tradução. Eu creio que ela deixa mais clara a ideia. Ele foi declarado, ele é o Filho de Deus. Essa é a ideia. Não é que Deus escolheu de repente Jesus. Jesus veio, nasceu como homem, e de repente Deus disse assim, esse agora é o meu filho. Não, ele é o Filho de Deus. Ou seja, Deus declarou. Ele sempre foi. Ele era o Filho de Deus à eternidade, continuou sendo o Filho de Deus quando se tornou um de nós, quando nasceu, e para sempre é o Filho de Deus. Uma vez que ele é o próprio Deus, é declarado, porque em certo momento Deus disse assim, olha, este que nasceu é o Filho de Deus. Então ele foi declarado, foi anunciado para todos que ele é o Filho de Deus. Ou seja, não era só um homem, não era apenas um entre nós, ele era o próprio Filho de Deus, Deus de Deus, que esteve na criação, estava realizando a redenção
e para sempre estará presente na eternidade conosco. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que viveu em santidade, aquele que ele diz que é o nosso Senhor. Então Jesus é exatamente o Evangelho. O Evangelho conduz a Cristo. Então o que a gente deveria pregar? A gente deveria pregar Cristo. Porque o Evangelho é Cristo. O Evangelho de Deus, ele fala, é Cristo. Anunciado desde o Antigo Testamento, como o Senhor Jesus vai dizer para os discípulos que estavam na estrada de Emaús, quando diz o seguinte no capítulo 24 de Lucas, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ou seja, toda a Escritura fala de Cristo. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, a Escritura inteira fala de Cristo. Como disse, não é que cada palavra fale de Cristo, mas ela inteira aponta para Cristo. Esse é o propósito. O Evangelho de Deus é Cristo Jesus. Então você precisa crer em Cristo Jesus. A igreja precisa viver de Cristo Jesus. Precisa estar centrada em Cristo Jesus e precisa pregar Cristo Jesus. Nenhuma outra pregação converterá os pecadores. Pregação moralista, pregação histórica, pregação, seja lá o que for, bonitinha, para atrair pessoas para uma denominação, é proselitismo. Você pode transformar a pessoa, como disse Jesus, em apenas 2 vezes mais filhos do inferno do que as pessoas que estão pregando de forma errônea. Você deve pregar Cristo. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Cristo é o Evangelho de Deus. Cristo é o Senhor. Cristo é o Salvador. Portanto, tudo o que você precisa é crer, viver em Cristo e pregar a Cristo. Ele é o nosso Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos em Cristo Jesus, o teu Filho. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Obrigado por tudo. Obrigado por Cristo, o nosso Senhor. Dá-nos graça para continuarmos firmes, anunciando Cristo, o Salvador, para o louvor da tua glória. Tudo isso nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos